Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos e suas classificações e de onde vêm os hidrocarbonetos. Vamos lá? Então sabemos que os hidrocarbonetos são formados apenas por carbono e hidrogênio. E nós podemos classificar esses hidrocarbonetos de acordo com o tipo de ligação entre carbonos. Então ele vai chamar alcano se ele apresentar apenas ligações simples entre carbonos. Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. Entre os dois carbonos, só tem uma ligação simples. Essa estrutura, ela apresenta 2 carbonos e 6 hidrogênios. Então, nós podemos falar que a fórmula geral que representa os alcanos é CnH2n mais 2. Como assim? O que é o N? É o número de carbonos. Então, se nós temos aqui 2 carbonos, podemos calcular o número de hidrogênios, substituindo o N por 2. Então, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, para qualquer alcano, nós podemos usar essa fórmula geral aqui. Quando se tratar de um alceno, o que é um alceno? É uma espécie que vai apresentar apenas uma ligação dupla entre carbonos. Então, aqui nós temos 2 carbonos e eles estão fazendo uma ligação dupla. Qual é a fórmula molecular desse alceno? C2H4. Então, são 2 carbonos, 4 hidrogênios. A fórmula geral de um alceno, CnH2n. Então, observe que no alceno, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Então, aqui, se nós temos 2 carbonos, teremos 2 vezes 2 hidrogênios, 4, tá? E um alcino é aquela espécie que vai apresentar uma ligação tripla entre carbonos, tá? Então, nós temos aqui um alcino com 3 ligações aí entre os carbonos. Então, é a ligação tripla. A fórmula desse composto, C2H2. A equação geral, a fórmula geral que representa o alcino é CnH2n menos 2. Então, N é o número de carbonos, são 2. Hidrogênio, 2 vezes 2, menos 2. Então, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, temos aí a fórmula geral. Agora, nós podemos estabelecer o seguinte, ó. Quando nós temos um alcano, para a gente chegar no alceno, que tenha o mesmo número de carbonos dele, o que a gente faz? Nós vamos tirar 2 hidrogênios, ó. Então, exclui daqui, dessa estrutura, 2 hidrogênios. Ó. Se você tirar 2 hidrogênios, no lugar das ligações do hidrogênio, a gente vai ter que colocar uma ligação dupla. Ó. Então, se a gente tirar isso daqui, esse carbono vai precisar de mais uma ligação e esse também. Então, o que ele vai fazer? Uma ligação dupla. A mesma coisa vai acontecer do alceno para o alcino. Qual que é a diferença aqui? A diferença são 2 hidrogênios. Ó. Tira 2 hidrogênios do alceno, você vai chegar na estrutura do alcino. Observe isso na fórmula geral. Ó. Na fórmula do alcano para o alceno, você subtrai, você tirou 2 hidrogênios. Aqui, o número de hidrogênios no alceno é 2N. Para o alcino, 2N menos 2. Então, nós podemos classificar os hidrocarbonetos de acordo com a cadeia carbônica. Então, a gente vai falar em hidrocarboneto com cadeia carbônica saturada quando apresentar apenas ligações simples entre carbonos, tá? Então, nós temos aqui um exemplo. Como estamos falando de hidrocarbonetos, nós temos aqui hidrogênios para completar as ligações do carbono, que são 4 sempre, tá? Então, nós podemos representar esse hidrocarboneto de cadeia saturada com uma fórmula assim, ó. O primeiro carbono tem 3 hidrogênios, então CH3. O segundo carbono tem 2 hidrogênios, CH2. E o terceiro tem 3 hidrogênios, CH3. Então, essa fórmula é semelhante, é equivalente a essa, tá?
Quando o hidrocarboneto tem cadeia insaturada, significa que ele tem uma dupla ligação ou uma tripla entre carbonos. Então, aqui, ó, nós temos uma ligação dupla. Ah, mas e esse CH2? Por que ele está escrito assim? O que significa isso? Então, isso daqui é uma forma simplificada da gente representar isso. Ó. Nós temos esse primeiro carbono, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, aqui no primeiro, ó, tem a dupla ligação. Esse primeiro, para completar as 4 ligações, ele tem 2 hidrogênios. O segundo, ó, só tem um hidrogênio. Você pode desenhar para cima ou para baixo, tanto faz. Aí tem uma ligação simples aqui, e aí ele tem 2 hidrogênios, ó. Um para cá, outro para cá. O último, ó, tem uma ligação simples aqui e são 3 hidrogênios. Então, 1, 2 e 3. Porque o carbono vai fazer sempre 4 ligações, tá? Aqui nós temos, ó, para completar as 4 ligações do carbono. Então, vamos pôr um hidrogênio aqui. Esse daqui, ó, já tá fazendo 4 ligações. São 3 aqui, mais uma aqui. E o último, então, eu vou precisar de 3 hidrogênios. Eu posso representar ele assim, CH, tripla C, CH3, tá? Então, aqui é a fórmula deste alcino que tem uma cadeia insaturada. Então, vamos lá, ó. Tem algumas afirmações aqui para a gente ver se é verdadeira ou se ela é falsa. Então, hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Isso está certo, isso é verdade, tá? São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados com uma ligação dupla, tá certo? Essa é a definição de alceno. Então, tem que ter lá dupla ligação entre carbonos, verdade. São chamados de alcanos somente os hidrocarbonetos insaturados com ligação dupla. Errado. Alcano não é insaturado, ele é saturado. E ele não tem ligação dupla entre carbonos, ele tem ligação simples entre carbonos. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa, errado. São chamados de alcinos somente os hidrocarbonetos insaturados com ligação tripla. Tá certo, isso é verdade. Então, os alcinos têm ligação tripla entre carbonos. Agora, de onde vêm os hidrocarbonetos? Então, eles podem ser obtidos a partir da destilação fracionada do petróleo. Então, você tem um esquema aqui de uma torre de fracionamento. Então, você tem aqui a introdução do petróleo bruto, conforme ele vai passando pela fornalha, ele vai recebendo o calor, então você vai ter a separação das frações do petróleo. Então, quanto mais volátil, ou seja, quanto menor o ponto de ebulição daquela fração, mais no topo da coluna ele vai aparecer. Então, aqui a fração 1 é aquela que tem o ponto de ebulição menor. Tá? E aqui, resíduo, por exemplo, a gente pode ter o asfalto, porque é uma fração que tem um ponto de ebulição maior aí de todas essas espécies. Então, aqui você vai ter as frações conforme o ponto de ebulição delas forem variando. Então, nós vamos analisar aqui um gráfico que representa o ponto de ebulição de hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal e saturada em função do número de carbonos presentes na molécula. Então, vamos analisar isso aqui, ó. Hidrocarboneto, a gente já sabe que só tem carbono e hidrogênio. Se esse hidrocarboneto é de cadeia saturada, então trata-se de um alcano. E os alcanos, eles têm a fórmula geral CnH2n mais 2, certo? Então, aqui o nosso gráfico, ó, no eixo X, ele está representando o número de carbonos na molécula. E no eixo Y, ele está representando o ponto de ebulição dessa substância. Então, por exemplo, ó, se nós temos aqui um hidrocarboneto ó, que tem 2 carbonos, ó,
Então, C2. Se ele tem 2 carbonos, ele vai ter quantos hidrogênios? É só substituir o N aqui nessa fórmula do CnH2n mais 2. Ó. Então, vai dar 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, certo? 6 carbonos. Então, veja o ponto de ebulição dele, ó. É bem próximo de menos 100, tá? Menos 100 graus Celsius. Então, é um ponto de ebulição bem baixo. Agora, vamos pegar aqui um hidrocarboneto, por exemplo, que tenha em torno de 4 carbonos. Ó, se ele tem 4 carbonos, então ele vai ter, ó, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10 hidrogênios, certo? Então, ó, o ponto de ebulição dele, ó, é perto de 0 graus, tá? Então, você percebe que, ó, aumentou o número de carbonos, aumentou o ponto de ebulição dele. Vamos pegar aqui, mas, ó, nessa situação, você vê que esse hidrocarboneto ainda é um gás, tá vendo? Então, aproximadamente aí até 5 carbonos, ó, se a gente olhar aqui no gráfico, ó, 5 carbonos, trata-se de gás. Agora, quando que esse hidrocarboneto passa a ser um líquido? Se você olhar aqui, ó, acima de 5 e até aproximadamente aí uns 17 carbonos, é um líquido. Então, se você tem aqui, ó, um hidrocarboneto, vamos olhar esse pontinho aqui, ó. Esse ponto, ele está representando, ó, 10 carbonos, ó, C10. Então, ele vai ter 22 hidrogênios, né? Então, o ponto de ebulição dele, ó, é próximo de 200 graus Celsius. Então, esse hidrocarboneto, ele é um líquido, certo? Agora, para ser um sólido, então, para ser um sólido, ó, ele vai ter que ter aqui, ó, mais de 17 carbonos, tá? Então, se ele tiver aí 17 carbonos, ó, 17, então, ele vai ter quantos hidrogênios? Então, 17 vezes 2, 34. Mais 2, 36. Então, acima disso, já se trata de um sólido. E o ponto de ebulição dele já vai passar de 300 graus. Isso é o que acontece, por exemplo, com o resíduo lá da extração do petróleo, que é chamado de asfalto. Ele tem acima aí de 18, 20 carbonos e o ponto de ebulição dele é em torno de 300 graus. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!